界のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais uma edição do programa Corações Unidos. E quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito. Tudo bem com vocês? O assunto do bloco Você Sabia deste mês será sobre animais de estimação. No bloco Entrevista do Mês, teremos a participação do professor Ito Akihito, professor da Universidade de Línguas Estrangeiras de Kyoto e chefe do Departamento de Língua Portuguesa da Gaidai. Não percam! O Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês, começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. Este programa é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月はペットを迎えるにあたって大事なことや台風シーズンへの備えについてお届けします。インタビューのゲストは京都外国語大学ブラジルポルトガル語学科長の教授伊藤昭人さんです。提供は西宮市国際交流協会です。Agora vamos entrando no bloco Você Sabia? Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas estão passando mais tempo em casa e o número de pessoas que têm animais de estimação aumentou bastante nos últimos anos. Por contrapartida, há pessoas que decidem comprar um cachorro ou um gato sem pensar bem e terminam não podendo cuidar deles de maneira apropriada. No programa de hoje, abordaremos o tema da convivência com animais de estimação. Quem decide ter um animal deve estar ciente da responsabilidade de cuidá-lo bem até o fim. Considere, por exemplo, os pontos seguintes. No Japão, a maioria dos condomínios e imóveis para alugar não permitem ou têm restrições sobre a criação de animais. Verifique a situação de sua moradia. Todos que moram juntos devem estar de acordo com a ideia. Considere a possibilidade de um dia não poder mais cuidá-lo. Por exemplo, ser transferido a uma outra cidade, ter que mudar de casa, ser internado, etc. Nestes casos, será que alguém poderá aceitar a responsabilidade de cuidá-lo? Tenha uma ideia do custo que deverá arcar para criar um animal de estimação. É estimado que a despesa anual para criar um cachorro é em torno de 360 mil ienes e para um gato, 190 mil ienes por ano. Considere também a sua condição física em relação ao tamanho e energia do animal, necessidade de passeios diários, etc. Ressalte-se ainda que o cachorro vive entre 12 e 20 anos aproximadamente e o gato uns 15 a 20 anos. Supondo que a decisão foi feita de criar um animal, você poderá comprá-lo no pet shop, mas uma outra possibilidade é de adotar cachorros ou gatos capturados pela prefeitura. O Centro de Controle de Animais da Prefeitura de Nishinomiya organiza entrevistas com pessoas que desejam adotar cachorros ou gatos para que os animais capturados possam ter uma nova oportunidade de viver com pessoas carinhosas. As pessoas que se interessarem devem primeiro entrar em contato com este centro por telefone e informar-se sobre o procedimento para registrar o seu interesse. O atendimento é das 9 horas da manhã até as 5:30 da tarde, somente em japonês. Se sentir inseguro na comunicação no idioma japonês, peça ajuda de alguém que domine o idioma. O número de telefone do Centro de Controle de Animais é 0798-811220. Na homepage do Dobutsukan Center de Nishinomiya, há fotografias dos gatos elegíveis para adoção. Neste momento, somente gatos. O Dobutsukan Center é também responsável se o seu gato ou cachorro se perder, ou se você encontrar um destes animais perdido. Segundo uma nossa colega que pesquisou sobre o assunto, o número de cachorros e gatos capturados e mortos no Japão hoje diminuiu dramaticamente nesta última década, graças à Lei de Proteção aos Animais, emendada em 2019, e o interesse do público e da mídia. A Prefeitura de Nishinomiya também está se esforçando neste sentido. Desde 2018, a Prefeitura organiza voluntários para a criação de gatos recém-nascidos. As pessoas voluntárias dão leite aos gatinhos e os criam até poderem comer comidas sólidas. E para não mais ter de matar animais capturados, a Prefeitura oferece subsídio para a esterilização de gatos sem dono e estabeleceu um fundo municipal com a contribuição dos cidadãos.
A nossa colega adotou um gato do Centro de Controle de Animais da Prefeitura. Ela diz que o procedimento de adoção é um pouco demorado, pois visa assegurar uma vida melhor aos animais. O centro fez primeiro uma avaliação de sua moradia e das condições de criação. O gato que ela já tinha foi examinado sobre a sua saúde e vacinas recebidas. Depois destes exames, ela recebeu o gato em casa tentativamente por um período limitado e, finalmente, após assinar um juramento, ela recebeu o gato por definitivo. É um processo cuidadoso para que o novo dono possa considerar com seriedade o compromisso de conviver com o animal por toda a sua vida. E para quem não pode criar animais em sua casa, que tal visitar um Neko-café ou Inu-café, no intuito de, pelo menos, ter a oportunidade de brincar com eles? Só em Nishinomiya há mais de 10 cafés com animais. Em alguns destes cafés são realizados encontros chamados de Joutokai, no idioma japonês, para pessoas que desejam adotá-los. Devido à pandemia, os Neko-café e similares estão adotando medidas contra a transmissão do coronavírus, inclusive ventilação, desinfecção, restrição do número de pessoas no café, etc. O custo pode variar entre uns 1.000 ienes a 1.500 ienes por hora. Bem, amigos, agora vamos entrando no bloco Entrevista do Mês. Estamos aqui com a participação do professor Ito Akihito. Ito Sensei, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Bem, para apresentarmos aos nossos ouvintes, o professor Ito é chefe do Departamento de Línguas Estrangeiras de Português, da língua de português da Universidade de Línguas Estrangeiras de Kyoto. E há 3 anos, o senhor está nesse cargo de chefe do departamento, certo? Sim. E, professor, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o senhor mesmo? Assim, por exemplo, como despertou na vida do senhor o interesse pelo Brasil, pela língua portuguesa? Como começou esse turnê na vida do senhor? Na época, o colegial... No colegial. Sim, eu queria uma vida diferente no futuro, né? Uma vida diferente. Aí, comecei a pensar, estudar alguma língua de um país muito... que não conhecemos bem, né? Ah, certo. Aí, então, o inglês já não estava nessa, né, professor? Chinês também não. Sim. Certo. E aí, eu pensei sobre o Brasil, porque o Brasil é muito longe e tem tanta natureza. Realmente. E também já tinha sabido que existia, assim, imigrantes japoneses lá, né? Assim, comecei a ter o interesse e eu escrevi uma carta para a Embaixada do Brasil em Tóquio, né? Para me dar uma informação sobre o Brasil. Aí, a Embaixada me mandou uma carta e também um livro sobre o Brasil. Assim, eu comecei a ter alguma convicção, né? Assim, que eu deveria estudar língua portuguesa e sobre o Brasil. Interessante. Então, foi aí que despertou, né? Esse interesse tudo. A reação da embaixada também encorajou bastante o seu realmente, né? Responder interesse, a carta, né? A esse estudante colegial, né? Isso. E mandar um livro. Muito interessante, muito interessante. E o senhor prestou uma faculdade e lecionou... e estudou português na faculdade, certo? Sim. E o senhor também foi bolsista, né? O senhor sim. estudou no Brasil já? Eu, no ano 90 ou 91, eu ganhei uma bolsa de estudo e estudei lá na Universidade Federal de Fluminense. Nós chamamos de UF, né? UF. E o senhor morou em Niterói? Morei em Niterói por 1 ano. Por 1 ano. Como foi a estadia no Rio de Janeiro nessa época, professor? Na época, assim, inflação. Então, no começo do mês, por exemplo, um cruzado novo, por exemplo, por uma Coca-Cola, né? Assim, no final do mês,
fica 2, 3 certo, cruzados dobra, né? novos, Tripla o preço, né? preço. O pessoal dos supermercados tinham que trocar Remarcar a marca, tudo, né? o preço dos produtos. E o consumidor todos os dias, comprava né? tudo de uma vez, né? No começo do mês, né? Na época, né, eu usava cheque. Isso. Assim, então, assim, no Japão, assim, ninguém usa cheque. Não, assim, né? Não tem esse costume de É usar, né? interessante, né? Isso. Por isso, com cheque, então, assim, dá para lutar com a hiperinflação. Ainda bem, né? Sim, sim. Mas, assim, quem não tem conta corrente do banco na época, sofria muito assim, pela inflação, né? Com a inflação. Certo. Mas a pessoa que tem assim conta corrente, a inflação não era tão Complicada. complicada, não era tão não dá tão Não prejuízo. afetava tanto. Ah, certo, não dava tanto prejuízo, certo. Mas o ano inteiro foi assim, né, professor? Sim. Certo. E, voltando para o Japão, o senhor terminou o curso de mestrado, certo? Sim. O senhor se formou na Kyoto Gaidai mesmo, né? Sim, sim. E depois disso, o senhor começou a trabalhar com a habilidade, né, de língua portuguesa que o senhor tinha, certo? Em alguns trabalhos. Sim, na verdade, eu comecei a trabalhar na Associação Internacional de Toyota Shikokusai Koryu Kyokai, né? Na época, assim, ano 92 ou 93, não me lembro bem. Certo. Na época, assim, começou a aumentar o número de caseguis, né? Foi nessa época, né, professor? Muitos brasileiros começaram a vir ao Japão trabalhar, certo? Eu moro em Nagoya. Agora moro em Nagoya. Na época também morava em Nagoya, né? Na região de Nagoya. Por incrível que seja, pessoal, o professor frequenta a faculdade com trem-bala toda semana, certo? Sim. Aí, assim, tinha necessidade de pessoas que soubesse o idioma português, né? Aí eu comecei a vida profissional assim, né? Certo. Então, o senhor começou a lecionar português nas universidades também, né? Com o aumento dos brasileiros. O interesse, né, sobre a língua portuguesa aumentou, né, nessa época. É isso aí. Aí começa a carreira do professor na língua portuguesa, pessoal. Mas a nossa conversa, né, que vai esquentar ainda muito. Contamos com a presença do senhor no mês que vem também no nosso programa. Pode ser, professor? Aceito. Ainda bem, né? Ótimo. Então, a gente tem muito mais perguntas, né? Temos, e muito mais assuntos sobre isso. Pois então, não percam. Muito obrigada, professor. Obrigada. Até a próxima. Bousai Jouhou desu. O outono é a estação de tufões. Vamos estar preparados desde já contra a ventania e as chuvas torrenciais. Esteja sempre atento às últimas informações meteorológicas. Preste atenção aos noticiários da NHK e informações multilingües. Reagende seus compromissos e qualquer coisa que não seja urgente para ficar em casa durante a aproximação de um tufão. Mantenha em casa uma reserva de água e alimentos, além de lanterna, rádio e bateria para o celular ou smartphone para uma eventual interrupção no fornecimento de água ou eletricidade. Recolha vasos de plantas e objetos similares para dentro de casa, para que não sejam levados pelo vento. Deixe os drenos de água sempre limpos. Confira a localização dos abrigos, dos Hinanjo, perto de sua casa, da firma, etc. e o caminho para ir até lá. Bom, finalmente, lembre-se que após períodos de chuva contínua, mesmo se o tempo tiver melhorado, o solo pode ainda estar úmido e prestes a desmoronar-se. Esteja atento ao risco de deslizamentos de terra. Bem, amigos, o Corações Unidos vai ficando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. E a Nia está sempre disponível para atender às suas dúvidas e dificuldades do dia a dia. Entre em contato com a Nia pelo telefone 0798-328680 ou mande um e-mail para nia@nishi.or.jp. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau. 提供は西宮市国際交流協会でした。